Shalom, shalom, paz do Senhor. Espero que talvez tenhamos em condições de podermos falar um bocado sobre esta temática da lei sobre a liberdade de religião e também tocar um bocadinho com relação à situação dessa decisão do governo com relação a esta nova, como é que se diz então, Operação Resgate. Amém? Vou fazer apenas essas duas abordagens e gostaria então que os servos também pudessem comentar. Eu estou apenas a expressar a minha humilde opinião daquilo que eu acho de toda essa situação. Ok, com relação à lei da liberdade religiosa, começando. Eu por acaso assisti a um programa via YouTube, acho que foi lançado pelo servo Gunza, irmão Gunza, que eu tive acesso, né? E eu gostei muito da abordagem. Pastores sérios, pastores inteligentes. Teve aí o pastor que estava a representar o PA, que para mim o servo tá bem munido de muita informação, muita coisa que poderá ajudar a apontar caminhos e soluções a esse governo atual sobre a situação da temática da liberdade religiosa. Ok. Quanto à liberdade religiosa, eu gostaria de dizer que eu acho que não sou jurista, entendo um bocadinho que eu posso ler, não sou jurista, mas eu gostaria, o meu entender, eu gostaria que nós pudéssemos, talvez, o meu entender é este, eu gostaria que nós pudéssemos talvez pensar juntos. Quando se fala da liberdade religiosa, nós estamos a falar de quê? Nós estamos a nos referir da laicidade do Estado angolano, não é verdade? Porque a Angola é um Estado laico, segundo a Constituição da própria República de Angola. A laicidade do Estado permite com que haja liberdade religiosa. Então, aí estamos, quando falamos da liberdade religiosa, não estamos a falar só apenas do cristianismo, estamos a falar do paganismo, estamos a falar do islamismo, estamos a falar de todas as outras religiões que podem surgir e novas crenças também que podem surgir. Então, eu acho que diretamente me concentrar a lei da liberdade religiosa seria falar de coisas muito vastas. Eu queria me concentrar apenas numa coisa, mas começando pela a lei da liberdade religiosa. É só para dizer, eu não estou de acordo realmente com a lei, porque fere muito o direito, né? Porque vimos que as tais assinaturas que se pede é um absurdo, né? É um absurdo, não tem nada a ver, não tem como. E o Estado precisa realmente fazer uma reforma em todas essas coisas com a ajuda da própria igreja, como até o pastor referiu. É preciso consultar técnicos, é preciso consultar pastores e teólogos e sociólogos também, que poderão trabalhar com o governo para encontrar um caminho, e a própria igreja em si, e as próprias denominações religiosas e a igreja de Cristo. Temos que fazer essa separação. Então, vamos entender que a laicidade do Estado permite que qualquer seita pode ser formada. Okay? Qualquer seita pode ser formada, qualquer igreja, aliás, começando. E para formar uma seita, uma igreja, começa sempre por 1, 2, 3 membros. Então, essa lei absurda da tal de assinatura para legalizar, e a proibição também, acho muito absurda. Mas nós temos que entender que aí há um trabalho que o governo está a fazer, acredito que premeditadamente, ou se calhar por falta de conhecimento, para poder filtrar. Então ele começa com uma lei, quer dizer, para filtrar, porque houve muita facilidade da anterior governação e criou-se muitas situações. E aliás, é a responsabilidade do próprio MPLA, partido que está no poder, de reorganizar isso, porque a desordem não foi criada por um partido, um outro partido, foi criada pelo mesmo que está no poder. Então é ele mesmo que tem que organizar. E tem que assumir a responsabilidade dessa situação. Eu acho que é um absurdo conforme as coisas estão a decorrer. Gostei muito da intervenção dos servos e é de louvar. E acredito que se continuarem nessa direção, pode-se realmente fazer alguma coisa. Pode-se apontar soluções para o governo, criar-se ideias e formar-se um grupo, vamos assim dizer, um conselho de pastores que poderá chegar junto do Conselho de Ministros e ao Presidente da República para poder se debater esse assunto e permitir-se que realmente haja uma consultação, que se consulte a sociedade para então a resolução desse problema.
Eu até aí acho que é o suficiente que eu posso entender, não é verdade? Então o governo não pode reclamar de que haja, por exemplo, seitas, desde que não, porque quem tem que, o controle que tem que haver é que o cristianismo tem que controlar o cristianismo e as outras religiões pagãs também têm que controlar as suas atividades, porque há liberdade de religião. Se há liberdade de religião, tem que haver isso. Agora, o que se passa apenas, e onde eu vou me concentrar, é que há uma mistura da religião, quer dizer, todo mundo fala em nome de Cristo, mas há uma demarcação de muitos que já não estão a seguir segundo a vontade de Cristo, já não são igrejas cristãs. Mas elas levam o nome, continuam e permanecem. Então, é isso aí que eu quero chamar a atenção a esses pastores, a esses servos e a outros talvez que poderão fazer parte, a esses servos que ali estiveram. Por quê? Porque quando nós estamos aí pedir ao governo para rever a lei, nós não estamos aí só apenas vamos rever a lei porque também fere a nós, a comunidade cristã. Mas, no entanto, nós não vamos lá para defender o todo. Porque nós estamos aí representando o quê? A Igreja de Cristo. Então, se nós estamos aí para representar a Igreja de Cristo, é preciso nós fazermos é preciso nós filtrarmos ou fazermos uma peneira, saber quem são aqui, quais são as igrejas de Cristo. E é isso que eu vejo que às vezes muito dos nossos pastores irmãos pecam nisso completamente. E uns parece que já levam isso como dizer, uma coisa normal. Mas não é normal o que estão a fazer. Porque quando você, um pastor que prega a palavra de Deus verdadeira, um pastor da verdade, anda com um falso profeta, você está em pecado, você está a andar com o profano. E convida esse profano para a tua igreja. E também dá-lhe certificação de que esse é cristão. Alguma coisa está errada. Eu não consigo entender até que ponto, onde é que está o discernimento desses pastores. De muitos dos pastores. Então, nós sabemos que o falso profeta também é um profeta. Entende? Se lemos bem a Bíblia Sagrada, sabemos que o falso profeta é um profeta. Mas é um profeta desviado. Se ele é desviado, então a igreja tem que ver isso. Eu não vou sentar com um grupo de pastores e o falso profeta lá para ir pedir um direito ao Estado. Está errado. Nós precisamos primeiro ver aonde é que a igreja errou. A igreja errou em muitas coisas. Por exemplo, eu quero dizer que é preciso nós vermos que a Igreja de Cristo não fez nada contrário ao Estado. Olhamos para um político, olhamos para um pastor, nós estamos a ver a mesma pessoa. No Estado, na nação angolana. Olhamos para o político e olhamos para o pastor, nós estamos a ver a mesmíssima pessoa. Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós temos que falar a verdade. Eu digo isso por quê? Porque o pastor não escrutinou a palavra de Deus para ministrar a igreja, ou para ministrar à igreja, segundo os preceitos, a vontade, o mandamento de Cristo e essa doutrina dela. Porque a igreja, quando vamos dizer, não, a igreja está a ajudar o bêbado, ok, tudo bem, mas não é bem verdade, não é totalmente verdade que a igreja esteja a fazer verdadeiramente o seu trabalho. Porque a igreja pecou bastante. É a igreja que tem extorquido o membro, é a igreja que tem roubado mais as pessoas e tem mantido as pessoas à pobreza. Quer dizer, a igreja e o governo caminharam juntos. Todos levaram o povo à pobreza. E eu, quando estou a falar isso, não estou a dar o geral, mas quer dizer, há um remanescente muito pequeno, um remanescente em número ínfimo, pequeno, que permanece com o evangelho da verdade. Por quê? Porque esse governo não teria a audácia de fazer o que está a fazer se a igreja tivesse realmente tido o seu papel verdadeiro. Se a igreja tivesse levado o evangelho como manda, como demanda as escrituras. Porque nós não vimos, temos que perguntar às igrejas quantos orfanatos as igrejas construíram, quantos lares de órfãos e viúvas construíram, quantas necessitados apoiaram, quantas doações têm feitas no ano, mas nós não encontramos isso nas igrejas. Nós encontramos igrejas que, para nós identificarmos que a igreja cresceu, é um templo bonito e o pastor com um carrão e vivendo numa casa milionária. É isso que identifica que a igreja dele que há sucesso nesse ministério. Isso é contrariamente às Escrituras. Isso não tem a ver com aquilo que Cristo demandou. É a igreja que não apoia. A igreja seria o maior parceiro da reinserção social.
A igreja seria... Quer dizer, a presença da igreja na sociedade seria, quer dizer, iria se refletir a partir do município, do bairro onde está esta igreja. E expandir-se para a nação toda. Nós vimos questões, por exemplo, daquelas senhoras que ficam nos hospitais lá fora, dormem fora. Nós nunca vimos nenhum projeto de uma igreja ir lá. Não sei se existe, não, também me perdoem se existe. Mas se há uma ou duas. Mas não vimos. Nós não vimos as cadeias hoje. Eu faço trabalho da cadeia quando estou em Angola, faço o trabalho de ir para as prisões. Eu vejo um número ínfimo de igrejas que vão lá fazer trabalho. As igrejas mesmo não vão lá. E o próprio líder nunca põe nos pés. Quando o ministério da cadeia é dos ministérios mais importantes, se nós lemos a Bíblia Sagrada, foi o que Cristo demandou. Disse quando tive sede, tive nu, quando tive preso, tive doente, nos hospitais, também não vão. Então, igreja, temos que agir com sabedoria. Eu, posso lhe dizer, fiquei extremamente alegre quando vi as intervenções dos pastores e vi que afinal ainda temos pastores sábios, pastores com conhecimento, mas precisamos aprofundar essa sabedoria para podermos então direcionar o trabalho da igreja. Ou, aliás, para ajudarmos o governo a solucionar o problema. Então é isso que nós temos que ver, porque talvez as pessoas não saibam, mas num país como os Estados Unidos e o Canadá, as igrejas prestam contas. O Canadá as igrejas prestam conta ao Revenue Canadá. Nos Estados Unidos prestam conta ao IRS, quer dizer, que é o Revenue, Internal Revenue dos Estados Unidos, Service, que eles têm que prestar contas, porque eles têm que guardar todos os envelopes das ofertas e cópias de cheques e conta bancária atualizada com extratos durante 5 anos. Eles só podem destruir todo o processo que depois, porque já maturou 5 anos, pode deitar fora. E o outro, quando maturar, vão deitar fora. Mas eles têm que ter recorde, como é que chamaríamos? Tem que ter ficheiros gravados de 5 anos de finanças, como são gastadas as finanças, as instituições de caridade que apoiam, as instituições de caridade que possuem, o que eles fazem. Tudo isso tem que estar ali, em ficheiros. Para quê? Para que, nesse caso, daríamos a responsabilidade, seria o AGT. A AGT, a Agência Tributária, como é que é? Quando fosse a igreja, fizesse uma auditoria, as finanças, e a igreja fazer auditoria. Imagine só, se essas finanças hoje, vocês que estão a discutir e falar, a demandar tanta coisa, se essas finanças hoje entrar dentro das igrejas, vocês que estão mesmo a funcionar, irem lá fazer uma auditoria, não seria uma razão de fechar quase todas elas. Porque tem que haver um princípio, tem que se constituir esse princípio de como as igrejas têm que funcionar. A igreja não é um comércio do pastor. A igreja não é um negócio que o pastor abriu para ganhar dinheiro, para fazer a vida dele. Não pode. A igreja é de Cristo e a igreja serve o propósito de uma instituição de caridade, okay, para ajudar a sociedade. Ela não ajuda só espiritual, como os servos estão ali, os servos até por acaso interviram muito bem, falaram das situações espirituais, que é muito importante, sim senhor, mas a espiritualidade é primeiro e depois nós temos que realizá-la materialmente, fisicamente. Ok? Foi isso que Tiago chamou a atenção. Que não diga tu a teu irmão, não, vem, que Deus te dê, que Deus pode saciar a tua sede, a tua fome, que Deus te dê uma coberta, vai em paz e colocas as mãos. Não. Não foi isso. Deus disse que o verdadeiro cristianismo tem de ser, aliás, o que o Tiago escreveu, é de que você ora para ele, sim senhor, mas depois tens que lhe dar a coberta. Depois tens que lhe dar o dinheiro. Depois tens que lhe dar o apoio. Depois da tua oração, da parte espiritual, você tem que dar o apoio. A igreja não faz isso. Se for aqui a uma igreja no Canadá, ok? Se eu for aqui a uma igreja, não importa qual é a igreja, até pode ser até uma igreja mais ou menos um bocadinho apostatada com a heresia. Se eu for a essa igreja, e eu entrar lá e pedir ajuda, essa igreja vai me encaminhar. Ou ela vai me encaminhar para uma outra igreja que tem uma instituição de caridade, mas ela vai fazer alguma coisa para me ajudar. Não vai ser só oração. Eles vão fazer alguma coisa. Então é isso que a igreja precisa ter. A igreja precisa ter. Porque fala-se de tanta coisa, o pastor anda de grandes carrões, compra isso, compra aquilo. Mas tem pessoas na igreja que estão a precisar ter necessidade. Nós temos que olhar aquilo que está pautado na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos. Vimos que a igreja não tinha necessidade, porque havia uma união, havia contribuição, ajuda mútua. Hoje temos uma igreja egoísta e os pastores são os grandes impulsionadores disso. E tem que rever que este é o erro. Porque se hoje temos um governo que está a levantar-se conforme está-se a levantar, que eu não concordo com as coisas que estão lá, mas
eu entendo que existe uma causa, e a causa são essas que eu estou mais ou menos aqui a me referir. É momento de cada servo começar a refletir aonde é que a igreja errou. Se queremos ser a igreja verdadeira. E se somos a igreja verdadeira. Porque a igreja cometeu muito e continua a cometer. E não vale a pena estamos aqui a dizer, não, estamos preocupados, as pessoas não vão ir na igreja porque tem bêbado, tem prostituta, tem não sei o que precisa. Meus irmãos, cuidado, quando estamos a falar e quando estamos a apresentar essa situação, temos que vigiar o nosso próprio coração. Será que o teu coração realmente reflete, está em concordância com as palavras que estão a sair da tua boca? Porque muitas das vezes essa é a hipocrisia que tem na igreja. Porque nós estamos a defender uma outra coisa, mas estamos a transparecer outra pela boca, o que estamos a dizer. Então isso nós precisamos prestar atenção. Agora, voltando àquilo que é a igreja cristã, que é o ponto que eu queria tocar. A igreja cristã precisa de se organizar. E sabemos, e temos que ter os conselhos, até podem ser vários, como estavam as plataformas, o conselho que vai ter vai albergar essas igrejas cristãs, precisam ter aí pautada, tem que ter princípios de como uma instituição pode ser considerada cristã, para fazer parte desses conselhos, dessas organizações. E é isso que falta. Nós pecamos muito nisso. Mas quando estamos a falar, falamos com tanta coisa. É incrível. E depois temos pastores mentirosos, pastores aldrabões, pastores bandidos. Entende? Isso é que é grave. Nós temos que ter princípio, temos que sobretudo ter o temor a Deus. Há pastores sem temor a Deus. Por isso é que fazem as coisas que fazem. Por quê? Porque se nós tivermos esse princípio, nós vamos poder estabelecer que, por exemplo, nós temos uma igreja, a OPA, vou começar pela OPA. A OPA, a Ordem dos Pastores. Para mim, muito honestamente, sendo Ordem dos Pastores, não sei qual é o princípio, mas se a liderança da OPA é de uma igreja cristã e defende o cristianismo, muito sinceramente. Muito sinceramente. Por quê? Temos na OPA igrejas como o Arrepende-te Angola, que é uma igreja idólatra que adora David War. Eles não têm Cristo. Aquilo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Aquilo é uma igreja, é uma seita criada pelo queniano David War, que anda ali a enganar o mundo, um falso profeta. Depois, vemos falsos profetas a juntar. Mas peraí, isso é que eu não consigo entender. Eu quando chego a Angola eu vejo eu vejo essa mistura do profano que eu não consigo entender. É difícil uma pessoa fazer parte de qualquer plataforma ou instituição. Então eu preciso separar isso. Já falei, a liberdade religiosa é uma coisa, tem a ver com religiões. Quer dizer, religiões são tantas, que adora pau, adora árvore, adora céu, adora o sol. Isso adora animais, se quiser trazer uma igreja da Índia. Isso é a liberdade religiosa. Cada um expressa a sua maneira. Mas agora, o cristianismo pela qual eu sou membro, é esse que eu estou a apontar aqui. Como é que uma plataforma criada com princípios cristãos alberga igrejas que não têm nada a ver com o cristianismo? Uma igreja cristã, não pode. A plataforma onde está Simão Toco, a igreja profética, os nossos outros irmãos mormons, essa igreja não pode se misturar. Tem que separar, tem que haver uma separação. Há quem segue Cristo, há quem não. São doutrinas diferentes, tem que se separar. Então tem que ter uma plataforma filtrada, uma instituição filtrada que vai receber igrejas cristãs. Tem princípio, para tu parecer esse organismo, aqui assim, tem que confessar Jesus Cristo como teu Senhor, a salvação única pela palavra de Deus. Tudo isso tem que estar prescrito. Para quê? Para nós podermos fazer um trabalho sério. Então quando eu encontrar em Angola uma instituição assim, uma organização, eu poderei fazer parte e dar o meu humilde como é que se diz, sem significância, o meu contributo sem significância nenhuma para essa instituição. Porque realmente eu vou encontrar uma instituição que é para Cristo. Precisa-se ter isso. Agora, não é uma instituição que se diz ser de Cristo e alberga outras igrejas, não sei o que, o falso profeta, aquele que vende óleo, que vende azeite, o filho do Tibi Joshua, do feiticeiro da Nigéria, o filho de não sei o que, de Macandiwa. Esses falsos profetas que andam pelo mundo, do Ghana, esses profanos da palavra de fé, quer dizer, toda essa mistura completa não pode haver. Tem pontos chaves que nós precisamos descrever, que vão nos demarcar de quem é cristão e de quem não é. Então é isso. Mas agora, somos todos seres humanos, irmãos, e nós temos que amar o profano, temos que amar o mundano, que não tem Deus, o ateu, todos esses. Mas nas plataformas temos que estar separados.
Porque eu não vou fazer uma oração com quem ora para outro, que não ora para Cristo. Eu não entendo como é que consegue se juntar. Então são essas das coisas que temos só que apontar. Para nós podermos organizar, temos que reorganizar Angola, temos que organizar... Porque tudo isso que o governo está a fazer, essa lei tão dura aqui, é uma lei que... Não faz, quer dizer, é complicado. É mesmo para nós nos organizarmos primeiro. Vamos nos organizar primeiro. E temos que orar bastante para o chefe de Estado. Porque... As pessoas vão dizer que eu estou a falar que é política, mas é uma verdade. Porque é muito perigoso a forma com que João Lourenço está a vir. Ele até pode ser usado como instrumento de Deus para uma nação e permitido, como a qualquer poder, como vimos a revelação que Cristo fez. Mas, se nós não oramos, se não organizamos, não tomamos o pé como igreja, ainda podemos ter um ditador no país. Por quê? Porque João Lourenço, o anterior presidente, não prendeu ninguém, não fez... Quer dizer, as pessoas tinham medo dele, mas eu não sei, medo de outro sentido, porque acumular o poder, o tempo, tudo bem. Mas o Lourenço está a fazer coisas muito mais fortes. E esse combate a essas situações, ele está a conquistar poder. E o ser humano facilmente começa a fazer baixar-se a cabeça. E quando vão baixando a cabeça, ele vai tomando posição. E se o seu coração se soberbecer de orgulho, então podemos ter um ditador. É grave. E muitos de nós que somos atentos, nós olhávamos para Jonas Savimbi, né, que é o líder da oposição. E o maior medo que muitos tinham é que tinham certeza que Jonas Savimbi ia endireitar Angola. Tinham certeza que disciplinarmente o país ia ficar direito. Porque olhavam para a disciplina da UNITA, como é que ele... o chicote que ele usava. Sabiam que ele iria endireitar Angola, mas tinham medo do que depois dessa disciplina aplicada, o que poderia ser o overcome de tudo isso. Se ele podia ser o maior ditador que o país podia ter. É isso que tem o temor do coração de muita gente. Nós que começamos a analisar, esse pode organizar agora, mas cuidado, esse depois de organizar, então temos que olhar também para isso. Todo ser humano, porque se olharmos historicamente várias governações ou a conquista de poder em vários países, vem nessa vertente, eles vêm nessa força. Então João Lourenço não está... Porque se João Lourenço está a conquistar a oposição, então temos que ter cuidado. Se a oposição já... Ok, não, presidente... Quando vimos isso, nós temos que prestar atenção. Precisamos orar para esse ser. Para que não aconteça que... agora não venha a sair de uma para pior. Ok? Então é uma responsabilidade. São apenas sinais que nós temos que ler e ficar atentos. Que não podemos permitir que isso aconteça em Angola. Agora, com relação rapidamente já para terminar, com relação às zungueiras, é só para dizer que não. Eu repudio e condeno. Eu acho que se nós queremos um novo estilo de governação, João Lourenço tem que mudar essa situação. Isto ali não está certo, não tem como. Tem desordem? Tem. Sim, senhor. Há uma desordem completa no país, uma anarquia total. As zungueiras, os mercados, está tudo uma anarquia. Ok. Mas não é assim que se resolve. Eu acho que deviam chamar, conforme o meu amado pastor, Deus abençoe, falou no programa, deve-se chamar técnicos na área, deve-se chamar sociólogo, psicólogo, economista. Tem que sentar, tem que ter uma equipe técnica. Primeiro o levantamento do número de zungueira, levantamento do número de vendedores de mercado, levantador de números, essas recachotagens diversas por ali, instituições, cantinas ilegais. Primeiro é levantamento, todo esse levantamento, depois colocarem na mesa, começarem a fazer um estudo. Porque o estudo tem que ser no sentido de que eu acho que um governo, como o governo de Angola, devia pensar que essas zungueiras estão empregadas. Essas zungueiras formaram quadros. Tem pessoas que se formou na faculdade, foram as zungueiras. E o governo nunca deu emprego. Essas zungueiras também são uma força motivadora da própria economia. Os grossistas têm os principais clientes as zungueiras. As zungueiras e os mercados paralelos. Então, tem que se fazer um estudo, meu Deus. Não podemos continuar nessa força, nessa brutalidade. Parece pessoas que não pensam. Nós temos que analisar. Então tem que se encontrar uma solução. É preciso sentar, o levantamento, depois criar soluções. Como é que vai se criar soluções? Porque, conforme também disse um servo, esse governo não pode vir aqui como um governo fantasma. Como se, esse não foi substituído o governo. O governo é o mesmo.
aliás, o partido que está a governar é o mesmo que governou sempre. Então, todas essas desordens, zungueira, a criação de todas essas coisas tem a ver com o mesmo partido, mas com liderança diferente. Então, essa liderança tem que vir corrigir os erros dos antecessores. Porque nunca construíram um mercado que abrigasse todo o povo. Nunca se importou em licenciar as zungueiras, porque as zungueiras têm que existir. Não tem como, a não ser que estamos na Europa, porque se for em África, as zungueiras vão existir. Eu não sei se vão lutar, vão matar todo mundo, porque isso é um problema sério. As zungueiras vão existir porque nós estamos na África. Mas é preciso coordenar, vamos dizer, organizar tudo isso. Não podemos ter, por exemplo, numa avenida 20, 50 zungueiras. Não é bem assim. Se fosse a África do Sul, nós vamos ver que existe. Mas vais ver que eles têm sempre um credencial, um passe. Ok? E aliás, olha, alguns estados nos Estados Unidos têm. Eu em Miami vi zungueiro a venderem sandes, como é que diz? Cachorro quente, sandes, cold drink, né? Bebidas gasosas, refrigerantes no semáforo, mas não vais encontrar lá 3, 4, vais encontrar 1 ou 2. E tem lugares específicos. Há lugares que não permitem, há lugares que permitem. Mas esses indivíduos têm um passe, estão licenciados para fazer essa atividade. Porque eles têm é chamado, na África do Sul chamaram de Small Business Opportunity, quer dizer, oportunidades pequenas de negócio para ajudar a acabar com a pobreza e o desemprego. Na África do Sul tem. Na África do Sul tem mercadinhos em zonas criadas e tem que haver exigência de limpeza e o número de pessoas tem que ser limitado. Não queremos encontrar um mercadão, queremos encontrar talvez e coisas organizadas, onde vendem um tomate, vendem o milho, e tem produtos também permitidos que sejam vendidos aos ambulantes. Então eu acho que nós já não podemos, já estamos em pleno século XXI e esse governo tem que sentar. Vão fazer. Essa é a parte mais triste do governo de João Lourenço que eu vejo. É a parte mais triste. Entristece bastante ver isso. Então acho que o governo tem que sentar, tem que parar. E é um processo que talvez leva 1, 2 anos para resolver. Primeiro levantamento, deixavam elas em paz, faziam um levantamento, é a minha ideia, assim, deixavam elas em paz. Um levantamento, depois traçarem projetos que vão albergar, sentar com a sociedade, as próprias zungueiras, apresentar o projeto, ouvir e depois enquadrar. Quando enquadrar, ação depois as coisas. Depois de criarem tudo isso, já vão determinar que na zona do 1º de maio só pode ter 3 que estão licenciados. Quando vem um, não. Se ainda existe um, não pode entrar mais o quarto. E se forem fazendo isso, esse processo paulatino de enquadramento. No final de tudo, depois de tudo estar feito, agora vem a ação da fiscalização. Por quê? Porque todos estão informados, já houve sensibilização, já houve preparação, já houve formação e por aí. E quando vai ser um número elevado, e quando o governo achar que, precisamos tirar, o número de pessoas vendedoras ambulantes está exagerado, precisamos reduzir. Tem instrumentos econômicos. Usam. São instrumentos econômicos que têm que ser usados. Não é? Tem que usar a política fiscal. Não é? Usa-se a política fiscal, a monetária, sei lá. Tem que usar os instrumentos que estão acessíveis ao governo. Usando esse instrumento para quê? Para que essas zungueiras possam ser abelgadas noutros criando emprego, fábricas, sei lá, e criando oportunidade de formação. Tem muita coisa que esse Estado tem que fazer, mas eu não estou a ver. Então é mais ou menos isso. Eu repudio toda essa ação, contra mesmo, repudio desde o primeiro momento. Acho que precisamos, a ordem tem que ser tomada, mas já não se resolve situações assim. Estamos em pleno século XXI. Tem que ser resolvido assim. Eu não gosto de ver aquilo. Não gosto. A desordem, não, nem posso dizer que estou contente. Mas, agora, você não vai vir correr. Você vai correr se alguém fica parado em casa, não vende, não tem comida, não tem filho. O marido que está desempregado está dependendo da mulher. É a única força que ele tem de tomar um pequeno almoço de manhã para ir procurar o emprego. Porque a mulher ainda trabalha. Se a mulher deixa de trabalhar, então, quer dizer, o homem tem que aderir e pagar a tunagem. Vai roubar ou parar no semáforo e colocar arma na cabeça de alguém. Eu acho que o governo tem que começar a pensar. O governo tem que pensar mais. Não pode ser pela força, não pode ser por essa tipo lei militar. Não, tem que parar para pensar. Temos um governo que já deve pensar. Tem os outros partidos da oposição. Tratem disso, resolvam lá a situação da sociedade. Coisa muito simples. E até porque eles prestam um favor ao Estado. Porque já estão empregados, não estão à procura de emprego.
Porque senão, quantos destes vão na lista da coisa? Cria-se condições que elas depois também possam ter a sua pensão, vão ter um passe que vão pagar, tem um número de contribuinte que pagam anualmente uma taxa. Criem, pá. Eu não sei, criem. Tem que pensar. Então é por aí que eu queria apenas me debruçar sobre essa situação e espero que bem, cada um também possa opinar, que possa apresentar o seu ponto de vista. Obrigado. E vamos orar, vamos continuar a orar, porque temos que orar para esse governo realmente, para João Lourenço. Porque João Lourenço não se torna um verdadeiro ditador. Se deixarmos a continuar a fazer as coisas como ele quer fazer, tem que encontrar oposição realmente. Tem que encontrar oposição, tem que encontrar. A sociedade tem que saber responder, nem para todos aqui estamos a bater palma. Ele pode ser usado um instrumento para Deus ser usado, mas isso não nos dá o livre agir de todas as coisas. É como um pastor também. O pastor pode ser chamado por Deus. Deus pode usar o pastor, pode fazer todas as coisas através desse pastor. Mas agora, não quer dizer que quando esse pastor abre a boca, tudo está certo. Não quer dizer que quando esse pastor opina, tudo está certo. Não quer dizer que quando esse pastor demanda, tudo está certo. Temos uma escritura sagrada. Temos um livro sagrado pelo qual nós devemos seguir. Esse livro que nós devemos acompanhar. Para vermos essa doutrina e tudo que está a ser feito. Amém? Então, agradeço em nome a todos quanto ouviram e esse é o meu contributo. Obrigado.